Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Nós iremos ler apenas o versículo 15 e iremos trabalhar sobre o tema o cristão e a pós-modernidade. O cristão e a pós-modernidade. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Irmão Cipriano, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço, tá? Deus abençoe o senhor, irmã Lúcia, pastor Antônio Silva, irmã Ana, todas as famílias representadas aqui nesta noite, irmão Roberto, que é um grande ajudador, um suporte na mídia, no nosso ministério. Irmã Jaqueline, minha esposa, louvo a Deus pela vida da irmã Jaqueline. Amém. Nossa irmã Erivan, esse homem de Deus, sonoplasta abençoado, pastor Isaías. É uma alegria ter o nosso patriarca, pastor Isaías, aqui na intercessão. Amém, pastor, uma alegria. 1 João, capítulo 2, versículo 15, meus irmãos. Está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Leamos o versículo 16 para completarmos o raciocínio. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, diante do texto que nós lemos, nós estamos meditando nesta noite sobre a primeira carta escrita pelo apóstolo João. Diante disso, nós estamos diante de uma narrativa bíblica escrita entre os anos 85 ao ano 95 depois de Cristo. João, ele traz um tema central para trabalhar sua escrita na primeira epístola, tratando sobre a verdade e a justiça. Quando lemos, queridos irmãos, sobre João na Bíblia, o apóstolo João, ele escreveu as 3 epístolas joaninas, 3 epístolas consideradas epístolas joaninas de sua autoria. João escreveu o Evangelho de Jesus, segundo João, e o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Ao escrever a primeira epístola, meus irmãos, João não se apresenta como autor, ele não saúda os seus leitores, sendo assim uma epístola considerada como uma carta que foi enviada para a igreja de forma geral, trazendo verdades bíblicas e exortações acerca de postura espiritual, comportamento diante da sociedade, dentro do âmbito congregacional. Quando lemos sobre a primeira epístola escrita por João, alguns grandes escritores, como John Wesley, ele chamou a epístola de João de a parte mais profunda das escrituras. Robert Law percebeu que nesta epístola existem 3 testes de vida. O primeiro teste é o teste teológico, ou seja, se acreditamos em Deus ou não. O segundo teste é o teste moral, se vivemos uma vida justa. E o terceiro teste é o teste social, se amamos verdadeiramente uns aos outros. Quando lemos, meus irmãos, sobre a questão do contexto histórico desta primeira epístola, quando João escreveu esta carta, o cristianismo ele já tinha cerca de 60, 70 anos de existência. E em muitas partes do Império Romano se tornava uma religião importante, meus irmãos, com uma influência poderosa em seu tempo. De maneira natural, meus queridos, quando meditamos nesse período, percebemos que pela história foram feitos muitos esforços de todos os tipos para que o Evangelho de Jesus Cristo combinasse com a filosofia e o sistema de pensamento. Diante disso, João escreveu esta carta com alguns propósitos. Ele escreve esta carta, irmão Cipriano, para combater o gnosticismo. O gnosticismo ensinava um plano de salvação postulando um Deus deísta, isto é, um Deus ou um sistema, ou um grupo de pessoas que ensinava que os universos mediante emanadores ou mediadores existiam, mas que não teria qualquer contato pessoal com o homem por ser grande demais para tanto. Ou seja, o gnosticismo pregava que Deus era tão grande que não poderia ter contato com o homem. Quando lemos sobre isso, percebemos que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, se você estiver em casa para acompanhar conosco, 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, está escrito, meus queridos irmãos, sobre a questão do contato interpessoal de Cristo com os seus filhos em si. Jesus se manifesta e tem um contato pessoal. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha o que João escreve para combater o gnosticismo. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos,
o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. João, ele vai provar que Jesus Cristo, ele se revela, ele encarnou e teve contato com o homem. Essa forma de pensamento, meus irmãos, do gnosticismo, ele estava tentando desconfigurar o padrão original da fé cristã e o padrão dos princípios bíblicos pregados e estabelecidos pela igreja primitiva. Quando lemos isso, meus queridos, percebemos que existia essa heresia. E o que é heresia? Heresia é uma doutrina que confronta os princípios e dogmas da igreja, pois para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação angelical, fantasmagórica, e eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Os gnósticos afirmavam que Jesus não era Deus verdadeiro e que a natureza humana consistia em duas entidades irreconciliáveis entre si, o corpo e o espírito. Para você ter ideia da tamanha heresia pregada pelos gnósticos, eles ensinavam que o pecado residia apenas no corpo, ou seja, na carne, e o espírito humano ocupava-se apenas com as coisas de Deus, ao ponto que você poderia viver uma vida devassa, e isto não prejudicaria nenhum tipo, ou seja, não prejudicaria a sua vida espiritual ou a sua vida de intimidade com Deus. Vemos isto, irmãos, que confronta diretamente as Escrituras, pois para termos acesso a Deus, precisamos zelar pelo templo e a morada do Espírito, que é o nosso corpo. Com isso, percebemos que João, ele sofreu essa pressão dos gnósticos, mas utilizou as Escrituras para confrontar essa avassaladora heresia que estava contaminando muitas pessoas no início da igreja primitiva. Com isso, meus irmãos, todos nós que vivemos segundo os padrões bíblicos, nós não concordamos com esse tipo de pensamento e com esse tipo de pregação. Só que uma coisa interessante, como nós estamos trabalhando sobre um tema, o cristão e a pós-modernidade, felizmente vivemos em um tempo que as pessoas, ou muitas pessoas que se dizem que são cristãs, elas comungam deste pensamento. Elas comungam desta forma de pensar. Ou seja, eu estando na igreja, eu estando indo frequentar os cultos, me dá o direito de pecar ou de viver uma vida devassa, ao ponto que eu não serei prejudicado no contexto de salvação, ou não serei prejudicado no contexto de manifestação espiritual. Irmãos, Deus não se manifesta onde tem impureza, onde tem sujeira. Deus não se manifesta onde tem lixo. E nós entendemos que esse pensamento pós-moderno que tem entrado dentro das nossas igrejas, ou de muitas igrejas no contexto geral, tem prejudicado a manifestação do Espírito dentro dela. Porque se nós não vivemos uma vida de santidade, nós não podemos exigir de Deus que Ele se manifeste com poder. A manifestação do poder de Deus, ela só virá se nós vivermos uma vida de santificação. Diante disso, eu quero pensar com vocês sobre o que é a pós-modernidade. A pós-modernidade, meus queridos irmãos, é um conceito que representa toda a estrutura sociocultural, desde os fins dos anos 80 até os dias atuais. Em suma, a pós-modernidade consiste num ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização e domínio do sistema capitalista. Quando pensamos sobre a pós-modernidade, lendo alguns escritores, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve sobre a pós-modernidade e ele afirma que ela está estribada em 3 pernas. A primeira perna, ele trata sobre a pluralização, onde ele fala que a verdade ela é relativa. A pós-modernidade prega uma verdade relativa, não existe verdade absoluta. Em segundo lugar, ele afirma que a pós-modernidade ela está apegada à privatização, onde cada um tem a sua própria verdade, cada um tem sua própria vida, faz suas próprias escolhas, e as escolhas que cada um fizer são de cunho pessoal e ninguém tem nada a ver com isso.
A verdade, além de ser relativa, segundo a privatização, ela é subjetiva, individual e intransferível. Segunda perna. A terceira é a secularização. A secularização, queridos irmãos, prega as seguintes expressões: vamos colocar Deus para a lateral, vamos colocar Deus para fora do caminho, não vamos trazer Deus para dentro da nossa agenda. Aonde a vida é levada sem considerar Deus, aonde não se precisa acatar padrões puritanos ou padrões de santidade. O problema é que a pós-modernidade, queridos irmãos, levou muitos da nossa geração ao caos, ao relativismo, à desconstrução da família, à desvalorização do ser humano. E nós vivemos em um tempo de desvalorização do ser. Verdade. E isso, se nós não tratarmos, meus queridos irmãos, cada vez mais vai apodrecer a consciência de muitos no que se diz respeito a viver um padrão de vida que agrade a Deus. Quando lemos sobre este período de pós-modernidade, antes, meus irmãos, da pós-modernidade, a humanidade, ela passou pelo período medieval, que é chamado do período da Idade Média, que tinha a igreja como centro, ou seja, o teocentrismo. Depois da Idade Média, veio a era da modernidade, que estabeleceu o antropocentrismo, o homem no centro. E chegamos agora à pós-modernidade. E temos o homem no centro, porém, mas agora existe uma mescla, de maneira que agora há uma diversidade de centros, há uma diversidade de visões, há uma ramificação maior de visão que se diz respeito à vida humana, à prática da vida humana, o viver de forma humana. As pessoas se adequam aos seus desejos e sentimentos e confrontam diretamente a Bíblia e dizem que estão corretas. O cristão e a pós-modernidade vive, meus irmãos, diariamente em uma luta constante, porque o cristão genuíno, ele não pode jamais ser envolvido pela visão deturpada da pós-modernidade. O cristão genuíno em Cristo, o cristão bíblico convertido genuinamente ao Evangelho, ele vive a sua vida seguindo os padrões das Escrituras. Quando meditamos sobre a pós-modernidade, quais são, irmão Thales, as características que definem a pós-modernidade? A relativização dos valores. Quando meditamos sobre relativizar, nós estamos falando sobre não admitir nem tornar algo como absoluto. Esta ideia combate os valores absolutos e as verdades estabelecidas por Deus, de maneira que não podemos, como cristãos, na ótica dos relativistas, na ótica dos pós-modernos relativistas, que estão com as mentes adulteradas, doentes e contaminadas pelo pecado, na ótica destes, nós que vivemos o padrão das Escrituras, não podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não podemos mais afirmar que Jesus é o único Salvador, pois para os relativistas, a afirmação de que Jesus é o Salvador e que a Bíblia é a palavra de Deus é apenas uma das verdades criadas por um grupo, e não a verdade que Deus gerou, estabeleceu para com os homens. Tudo isto é uma falácia. Quando lemos sobre isso, está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ninguém consegue ter acesso a Deus sem Jesus Cristo. Você pode ter uma conta muito boa, com vários números, você pode vestir-se das melhores roupas, das melhores grifes, mas a sua condição financeira, as suas patentes políticas, as suas patentes eclesiásticas não te darão acesso a Deus. O único caminho que temos para alcançar a Deus é por intermédio de Jesus Cristo, como escreveu João capítulo 14, versículo 6. Glória. Versículo 6 de 1 Timóteo capítulo 2 está escrito: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para ser vida e testemunho ao seu tempo. Enquanto os relativistas levantam a sua bandeira, não existe verdade absoluta, nós que somos cristãos bíblicos e genuínos, levantamos a bandeira ensanguentada do Calvário e dizemos: Cristo vive,
Cristo reina, Ele é Deus e só Ele é o caminho que dá acesso ao Pai. Louvado seja Deus por esta palavra. Quando meditamos sobre, meus irmãos, a frequência da pregação desta relativização, percebemos que a ideia da pós-modernidade, a ideia deste sistema capitalista, materialista, é desfazer a base, é ceder à pressão do convencimento social, é abraçar o mal, é desprezar o bem, é sorrir para a morte e expressar um olhar de desprezo para Deus e sua oportunidade conferida ao homem. Eles desprezam Cristo, fazem festas e xingam Cristo, zombam do Evangelho de Cristo, zombam da cruz de Cristo. Estes são malditos porque desprezam a Cristo. Quando lemos sobre valores, para eles não existem valores absolutos. Quando lemos sobre valores são reuniões de normas, preceitos morais ou regras sociais que são passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra. O crente genuíno, irmãos, ele não obedece os valores criados pelo sistema pós-moderno. O crente genuíno obedece os padrões e valores criados pelas Escrituras. Jesus Cristo nos orienta a buscarmos a Deus e vivermos uma vida de piedade. Quando lemos, queridos irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 6, a Bíblia é bem clara quando ela afirma: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Chega, meu querido irmão, de viver em cima do muro. Nós vivemos, pastor Isaías, infelizmente um tempo onde as pessoas até glorificam, falam línguas estranhas, mas vivem uma vida que pratica mentira e não pratica a verdade. Pessoas que anunciam que são de Deus, mas não vivem o que Deus quer. Pessoas que anunciam, irmão Ivan, que são de Cristo, mas não vivem Cristo. Pessoas que são uma na igreja e outra fora da igreja. Pessoas que vivem uma dupla personalidade, uma dupla visão. Na igreja tem uma, quando sai da igreja já exerce a outra visão de mundo que ela tem. Está perdendo tempo. Está perdendo o seu tempo, como está dizendo e afirmando o pastor Isaías. Quando lemos isto, meus irmãos, são pessoas que já foram contaminadas pela pós-modernidade. Cristãos que estão dentro da igreja e não se permitem ser transformados dia após dia através da presença regeneradora do Espírito Santo. Com isso, a cada dia que se passa, tem crescido crentes materialistas, crentes problemáticos, crentes bronqueiros, pessoas que dizem que são de Deus, mas geram problema e trabalho, e não trabalham para Deus e não resolvem problemas que são levantados ou suscitados. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil e não podemos colocar uma capa onde precisa ser tratado. E digo isso de maneira geral. As pessoas gostam do movimento, mas não querem viver a essência do cristianismo. Quando lemos, meus irmãos, aquele que nega o sistema, aquele que nega a pós-modernidade, aquele que nega esta visão pecaminosa de prática de vida, ele se nutre das escrituras sagradas e executa os seus mandamentos. Este que vive segundo os mandamentos de Cristo, nutridos por Deus, é um crente que vencerá as batalhas espirituais. É um crente que será cheio do poder de Deus, porque ele tem a nutrição gerada pelo próprio Espírito. Este crente que busca agradar a Deus, ele está inserido no Salmo 119, verso 10 e 11, quando ele canta essa expressão do salmista: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Este crente que confronta os padrões de pós-modernidade, que confronta os padrões do relativismo, ele se apega à palavra como fonte de enriquecimento espiritual. Ele se apega à palavra como fonte de proteção espiritual, de renovação espiritual. E eu quero dizer para você nesta noite: se apegue às Escrituras, se apegue à palavra, receba esta palavra nesta noite e sinta-se renovada, sinta-se renovado por intermédio das Escrituras, porque a palavra tem um poder de prescrutar o teu entendimento, prescrutar a tua intimidade e injetar em ti uma maturidade espiritual para você superar e vencer as guerras contra a pós-modernidade.
A pós-modernidade, ela prega o ceticismo às instituições. Ela prega a satisfação imediata, quer seja sexual ou material. São os adeptos ao carpe diem. O carpe diem prega que nós devemos aproveitar o momento. A pós-modernidade prega o hedonismo, o prazer como centro de vida. O hedonismo pregado pela pós-modernidade é quando se vive numa sociedade onde é pregado que não há mais verdades absolutas e os referenciais são perdidos. E a pergunta que eu lhe faço nesta noite, servo e serva de Deus, quais são as suas referências? Quem é que está te levando a Deus? As pessoas que te levem a Deus, se apegue ainda mais a estas pessoas, porque elas te levarão para o caminho certo. Mas existem pessoas que estão perto de você, que estão te afastando da presença de Deus. Estas vocês têm que se afastar. Com isso, meus irmãos, encerra a minha participação para nós orarmos, que chegou o pastor Antônio Silva. Não se deixe ser dominado e envolvido pela pós-modernidade. Cristo te fortifica nesta noite, jovem. Te fortifica nesta noite, irmão e irmã, através do poder das Escrituras, porque tu és um guerreiro em um tempo de trevas. Você é um soldado em um tempo de trevas. E Deus está te levantando com uma palavra segura, te levantando com uma palavra firme, aonde muitos pregam um evangelho coach, aonde muitos pregam um evangelho apenas que massageia o ego daqueles que estão em pecado, vivendo práticas e vidas pecaminosas. Mas Deus te levantou para confrontar o pecado. A palavra é dura, mas tu irás pregar. O ensinamento é pesado, é duro para alguns, mas é este que Deus te deu e é assim que tu irás exercer o teu ministério. A pós-modernidade não vai sufocar a visão de cristianismo das Escrituras que está dentro de você. Que Deus te abençoe. Você que não é crente, está afastado do Evangelho, você tem a oportunidade nesta noite de aceitar Jesus. E o trabalho volta para o nosso pastor Antônio Silva, que chegou de viagem agora do Recife. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu Deus do céu.